E Adonai tem os seus mistérios através da sua palavra. E Ele quer revelar os seus mistérios aos seus súditos, aos seus filhos. Eu quero ler com você aqui, Êxodo 20, 18. Vamos falar um pouco sobre fogo e fruto. Êxodo 18 diz: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e no monte fumegando, todos tremeram, assustados, e ficaram à distância. Na versão católica diz o seguinte, não é muito diferente: diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. Eu quero te falar uma coisa: a característica de Deus, de Adonai, como Senhor e como Criador, teu Criador, meu Criador, é de relacionamento, não é de distância. E nós estamos entrando em um momento muito especial. Eu falei, quem estava aqui domingo passado? Eu disse, vamos lá, quem não estava domingo passado? Deixa eu ver. E quem não levantou a mão? Você é o quê? Uma alma. Então eu disse domingo passado, que domingo retrasado foi Páscoa, mas foi a Páscoa católica, e que também deixei bem claro que o meu alvo aqui não é combater qual é a Páscoa correta, até porque não tem negociação. A Páscoa correta é a Páscoa da Bíblia, é simples, e a Páscoa da Bíblia vai acontecer dia 22. Páscoa católica é a Páscoa baseado nos cálculos gregorianos, e a Páscoa bíblica, ela é baseada nas fases da lua. Então, a Páscoa, Pessá, será celebrada dia 22, sem ser esta semana, a próxima. Não é coincidência que vamos celebrar a Páscoa, irmãos, escatologicamente. Por quê? Porque a Páscoa bíblica, ela ensina, ela dá um checkmate no princípio do primeiro. Pergunta quem está do teu lado: você sabe o que significa o princípio do primeiro? Pergunta a 3 pessoas para dar tempo de eu beber água, por favor. O princípio do primeiro não é difícil de se entender. Quando Deus, Ele diz para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou ser contigo, você vai perseverar, eu vou fazer de Arão a tua boca, já que você tem dificuldade de falar, eu vou mover céus e terra e vou ser contigo, não temas, o meu povo ele está preso 420 anos, mas eu vou libertar, porque eu tenho uma promessa com o meu povo. Então, no dia determinado, as famílias vão sentar, vão matar um cordeiro, vão comer aquele cordeiro. Se o cordeiro for grande e a família for pequena, convida uma outra família para comer o cordeiro, porque o princípio de conhecer o cordeiro, irmãos, é um princípio de compartilhamento. Quem tem um encontro com Jesus, quem tem uma experiência com o Todo-Poderoso, ele tem não só o dever, mas ele teve um encontro com Jesus, ele precisa aprender a compartilhar. E pega o sangue, passa nos umbrais da porta, porque eu vou dar ordem a um anjo da morte para recolher as minhas primícias. Eu quero os primogênitos para mim. E os egípcios e as nações que estão com os egípcios, eles não vão reconhecer isso nunca. Então eles vão sofrer o dano,
porque o que é primeiro é meu, eu não abro mão. E eu quero ensinar isso para você, Deus falando para Moisés, e quero ensinar isso para a posteridade, para todos. E a partir de agora, a partir do Pessah, a partir da Páscoa, então isso vai ser estatuto perpétuo. E então eles comeram, e naquela mesma noite eles foram para o deserto. Mas o alvo não era o deserto, é porque o deserto é o caminho para Canaã. E o que significa Canaã? Canaã, irmãos, escatologicamente, é a nossa terra prometida, é a nossa passagem. É você saber que o teu tempo nessa terra, ele é passageiro. E existe uma Canaã para você, existe um novo céu, uma nova terra, em Cristo, em Yeshua, no Salvador. Mas para isso acontecer, você tem que se alimentar constantemente. Por que a festa todo ano? Por que a Páscoa deve ser celebrada todo ano? Para relembrar, você não esquecer que existe um Yeshua, que existe um Mashiach, um Messias, que é o teu Messias, que é o teu Salvador. Você precisa alimentar o tempo todo, relembrar que você tem um Salvador e que você precisa servi-lo incondicionalmente. E que Deus, Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele é único e Ele não abre mão. Se Adonai não for o primeiro na tua vida, Ele não vai ser o segundo. Não existe na Bíblia nenhum respaldo, nenhuma história aonde, olha, Deus se agradou de ficar em segundo ou terceiro lugar. Ele não perdoou, não aliviou, ele perdoou, mas ele não aliviou nem Davi, que era um homem segundo seu coração, que quando ele viu Betseba, estava ali na torre, em Monte Sião, aonde ficava o QG de Davi, ele esqueceu naquele momento, ele olhou para aquela mulher e desejou adulterar com ela, e esqueceu que ele tinha um pacto com Adonai. E o princípio do primeiro, irmãos, não existe. Deus não perdoa o esquecimento. Vacilou, esqueceu, paga o preço pelo esquecimento. É quebrado uma aliança. Se a pessoa se arrepende, então o Senhor passa aquela pessoa por um novo processo. Mas abrir mão de ser o primeiro, ele não abre. E Deus tirou o povo do Egito em um período específico, que foi o período da primavera, que é o período onde a cevada, ela brota. São 7 frutos, considerado os 7 frutos de Adonai. Vamos ver se eu consigo me lembrar. Eles estavam aqui ontem. Cevada, trigo, romã, figo, me ajuda aí. Banana não. Cupuaçu, vamos lá, eu vou confundir vocês. Tâmara e falta um. Uva. Então vamos lá. Cevada, trigo, romã, tâmara, uva. Esqueci 2 de novo. Figo e... então você falou todos eles. Então são 7. Ok? Só que o primeiro fruto a brotar na primavera é a cevada. Por quê? Porque cevada representa força e persistência. É o grão que nasce em qualquer lugar no Oriente Médio. E é o primeiro grão que nasce. O trigo significa prosperidade e provisão. Mas o trigo, ele não nasce em qualquer lugar. Tem que arar a terra, tem que preparar mais a terra. A cevada não. Então, como é que inicia-se o processo da Páscoa? É quando a cevada, ela brota os primeiros grãos. Como era feito no passado? O período a contagem do Homer. A contagem do Homer, quando os brotos de cevada apareciam, então o dono ou o agricultor, ele ia e marcava com uma fita, de alguma forma ele marcava
aquelas cevadas, ia contando os dias, que dão 50 dias. Então, do primeiro dia que marcava a cevada, de 50 dias, era o dia da colheita, da primícia. Era assim que se recolhia as primícias, da cevada, depois do trigo, de todas as frutas, e depois também tinha a entrega das primícias dos animais. Era assim que funcionava, porque Deus deveria receber o primeiro. No 50º dia, diga 50, no 50º dia, então se recolhia e, cantando e dançando, saíam dos seus acampamentos, iam em direção a Jerusalém, para entregar no 50º dia, que era uma outra festa, que se chama Shavuot, conhecida também como festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes. E o que tem a ver essa história, apóstolo, com o texto de Êxodos 20, 18? Vamos chegar lá. Eu li para você que diante dos trovões e das chamas, e da voz de trombeta, e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. Essa é a tradução em português. Eu vou ler para você aqui a tradução no hebraico, e vou traduzir ao pé da letra que está escrito em hebraico. Em hebraico é assim, Vekol ha'am roim etá kolot ve etá ha-lapidim. Guarda essa palavra, lapidim. Lapidim vet kol ha-shofar vet ha-Hashem. Vou traduzir. Vekol ha'am, e o todo o povo, roim etá kolot, viu as vozes. O que ele fez? Viu as vozes. O que o povo fez, irmãos? Viu as vozes. Vetá lapidim, e viu as chamas. Vet kol ha-shofar, e a voz do shofar. Vet ha-Hashem, e o monte fumegando. Então, quando a Bíblia traduziu, ou quando o tradutor traduziu para o latim, traduziu para o português, perdeu a informação original. E existe um mistério nesse texto. Na tradução normal, diz que vendo o povo diante dos trovões e relâmpagos. No original diz que todo o povo viu as vozes. Por que viu as vozes? Porque as vozes no Monte Sinai tomaram forma. Que vozes são essas? Viu vozes e viu chamas. Lapidim, no hebraico, é chamas. Lapide é fogo. Lapidim é o fogo em forma de língua. Está começando a pegar agora, né? Falei a palavra-chave. Lapidim, chamas em forma de língua. Ve'et kol ha-shofar, e a voz do shofar. E o monte fumegando. Por quê? Porque o povo viu vozes em forma de língua de fogo. Eles olharam e viram. E a voz do shofar. Por quê? Porque a voz de Adonai é uma voz. Essa voz, quando Adonai libera a sua voz, libera a sua ordem, a sua voz se multiplica. E o mover de Deus, a voz se multiplicando, o fogo chamuscando a montanha, significa que o Shekinah de Deus, a glória de Deus, ou seja, a manifestação do Espírito Santo se moveu lá nos tempos de Moisés. A mesma coisa aconteceu depois de centenas e centenas de anos, em Shavuot, no dia da colheita, da primícia, da entrega, na verdade, da entrega da primícia. Jesus já havia ressuscitado, já havia passado 40 dias com todo o povo, e Atos 2 fala
que Jesus passou 40 dias para que aquele povo tivesse certeza que ele tinha ressuscitado. Eu e você, uma das chaves de caminhar com o Senhor Todo-Poderoso é você saber que Yeshua, filho de Adonai, ele ressuscitou, está vivo e vai te buscar. Porque se você não entender isso, se você não crer nisso, você está perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo. Se você não acredita que Yeshua, que Jesus, o Salvador, ele subiu aos céus, ressurreto, em um corpo glorificado, e está esperando a ordem de Adonai para te buscar, o que você está fazendo tentando ser crente? Se essa é o final da nossa vida, ou melhor, é o início de uma eternidade. O teu coração tem que estar em chamas por essa ideia. O teu coração tem que estar pegando fogo, lapidinho. Deus trabalha por aproximação. Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você o conheça mais. Ele quer que você entenda cada vez mais os seus mistérios, quem ele é. E você precisa entender que um coração em chamas, ele produz, entre tantas coisas, amor. Diga para quem está ao teu lado: um coração em chamas produz amor. Porque João 3,16 diz: porque Adonai, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus, ele foi tão grande, foi tão profundo e tão incompreensível, que ele deu o seu Filho unigênito, para que você tivesse acesso de novo ao reino dos céus, começando aqui na terra. Você pode ter dois tipos de vida nessa terra. Você pode ter uma vida de cão, ou você pode ter uma vida de santificação. A vida de cão, irmãos, é literalmente de cão, é viver igual um animal, não reconhecendo quem é Deus, não orando por nada, ou orando de qualquer maneira, ou orando sem nenhuma expectativa. Você sabia que a tua oração pode ter poder? Você sabia que quando eu oro na hora da comida, e eu digo assim: Senhor, haja paz sobre Jerusalém, portas abertas para o Oriente Médio, Ásia, África, os 5 continentes. Senhor, tira as pessoas erradas da minha vida. No almoço, irmãos. Até porque se tiver alguém ali comendo comigo e está errado, já é menos um prato, é uma economia grande. Estou brincando. Tira as pessoas erradas, coloca as pessoas certas e me dá discernimento para entender a diferença, para mim não excluir aquelas pessoas que o Senhor tem me dado como amigo, como parceiro, como ovelha. A tua oração no almoço, se tiver fé, ela tem efeito. Se você levanta a tua voz em oração com fé, Deus se move. Por isso eu estou convocando a igreja, assim, todo crente megarrenense precisa dar pelo menos, olha só, irmãos, olha o que eu estou pedindo para você, olha o que eu estou pedindo para você, que você dê 2 horas por semana no turno de oração, na sala de oração. Eu não estou pedindo para você, receba o espírito de pregar agora, você vai multiplicar, você vai ser um multiplicador. Eu não estou te pedindo isso, eu estou te pedindo para orar. Não, apóstolo, mas o senhor está quase exigindo. Então eu estou exigindo para o teu bem, para orar.
Se você ficar com raiva de mim, porque eu estou te pedindo para orar, irmãos, quão grande é o cão que está em você. E aí, leva uma vida de cão, porque é não se relacionar com Deus. É ver o animal. Você viu algum animal? Tem uma história de um rapaz que estava orando, estava caçando, e ele, Senhor, me dá uma caça, me dá uma caça, me dá uma caça. E de repente, ele viu uma onça voar em cima dele, ele jogou a espingarda para o lado, se ajoelhou e disse: valha-me, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida e tal, e se ajoelhou, e nada aconteceu. Nada aconteceu, ele orando, ele eu vou morrer. E quando ele abre os olhos, está a onça assim, pondo as mãos sobre ele, diz: Senhor, muito obrigado por essa refeição que o Senhor está me dando no momento. A onça era crente, irmãos, evangélica. Ah, mas eu oro em casa. Então ore em casa e venha orar conosco 2 horas. Você acha que eu estou pedindo muito? Por semana? Você acha que é possível? É possível, por quê? Ai, mas eu estou estudando muito. Se tu está estudando muito, eu tenho um horário para ti, que é às 10 horas da noite. Você pode sair do teu estudo, sair do teu trabalho às 10 e para meia-noite? Se não pode, eu vou arrumar de madrugada para você. Mas no momento, a gente tem terça-feira, turno de oração 2 da tarde, turno de oração terça-feira, 10 da noite, quarta-feira, 2 da tarde, quinta-feira, o dia todo, quinta-feira o dia todo, de 9 às 9 da noite, ok? Temos sexta-feira, 2 da tarde e sexta-feira, está ali, deixa aí, porque não é visões. Então, quem ama Adonai, quer estar com Adonai. Amor é importante para a gente. Só que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Gerar um amor com Ele, ouvir o que está no coração dEle para você, conhecer quem Ele é na tua vida, o que Ele tem para a tua vida. Deus não pode ser uma carta na manga. Enquanto está indo tudo bem, deixa Deus de lado. Quando começar tudo a dar errado, meu Deus, isso é não temer o nome de Adonai, e é pecado, e traz julgamento sobre a tua vida. Você sabia disso? Para de ficar falando meu Deus para qualquer coisa, para de botar Deus em segundo plano, e quando não tem nada a ver, clamar por Ele, porque isso é pecado, isso traz dano para a sua própria vida. Tenha o nome de Adonai como nome santo. Mas também, um coração em chamas, ele precisa produzir bondade. É a bondade que está escrito aqui, não é, irmãos? Que eu pedi para botar a bondade bem aqui. Então está certo. Bondade. Por exemplo, você quer ser bom? Não aceita o que é mal, nem as suas práticas, nem partindo de você, e nem quando você vê alguém tendo um comportamento mal do teu lado. Não aceita quando alguém está com o mal em si e quer passar o mal para você. Não aceita quando alguém vai se chegando a você. Tem coisa, irmãos, que está na cara que é mal. Alguém falar mal de alguém para você é mal. Fica com a tua antena ligada, porque a pessoa, quando ela se encosta em você, aí, não, mas ela é minha amiga, ela pode falar o que quer, vai passar mal os dois. Porque amigo que é amigo quer ver o outro amigo bem,
e não quer ir para o mal, para o buraco junto com o amigo. Que diabo de amigo é esse? Amigo da onça, estão dizendo aqui. Não aceitem que falem mal e nem fiquem curtindo no Face maldades. Cuidado, se poupe. Eu estou vendo um homem ali está sendo linchado. Aí conta a história. Olha, ele está sendo linchado, mas ele matou 10, estrupou 15, estrupou 20. Mas o alvo é fazer com que você também deseje o mal. E você precisa guardar o teu coração, porque você não é desse mundo. O mundo jaz no maligno, está sobre o jazido da morte. Você não deve caminhar no mesmo caminho. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livre. O mundo caminha no maligno, você não. O mundo está indo para as trevas, você está indo para a luz. Eu sei que não é fácil. Às vezes somos engodados. Eu também. Mas você tem que passar mais tempo lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, do que rolando no Face. Senão, você vai rolar. Cuidado, não é porque tudo que entra no teu feed tu vai curtir. Tudo que entra no teu feed tu vai beber. Então vigia. Se não sabe lidar com mídia social, irmãos, vai lá e cancela, acaba, mata o que está tentando te matar. Mas tenha vida, e se prepare para a vida eterna. Mas eu vou parar de ficar curtindo. Para agora de curtir, para curtir lá na frente eternamente. É melhor você entrar sem Face no céu do que ir com Face e Instagram para o inferno. Poxa, essa é boa, hein? Pô, essa tem que estar gravada. Bondade. Você precisa estar com o teu coração em chamas, cheio do Espírito Santo, para manifestar bondade. Porque bondade é fruto de um filho de Deus e uma filha de Deus. E maldade é fruto de um filho da mãe. E quando fizer bondade, não faça bondade, irmão, esperando que aquela pessoa faça bondade contigo. Faça bondade, esperando que Adonai, do seu alto trono, Ele vai te recompensar, porque Ele é Deus, Ele está olhando você. Sabe por quê? Porque senão você vai se frustrar. Porque você está fazendo a bondade para a pessoa, crente que ela está recebendo a bondade. Você está crendo, e ela está ali. Mas ela pode esquecer e achar que você não fez mais do que sua obrigação fazer. Então, quando você fizer, não faz esperando que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, ele lhe devolva a bondade. Porque não é isso que a palavra, que a Torá diz. A Torá diz que você faz a bondade para o seu semelhante, e o Senhor do seu trono, da tua glória, Ele remete sobre a tua vida. É o correto. Então, quando você fizer uma bondade, vou te dar uma sugestão: não se arrependa. Não se arrependa. Mas ele me enganou. Você fez para Deus. Mas ele não entendeu, você fez para Deus, mas ele não reconhece, você fez para Deus, mas ele não tem um coração grato, você fez para Adonai, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A tua vida deve estar completamente conduzida, direcionada, convergente para o Todo-Poderoso, porque Ele é o teu primeiro.
Eis o princípio do primeiro, que tudo é para Ele. E quando você é bom, e nunca é bom o suficiente, nós nunca somos bons o suficiente. E quando somos bons, não devemos perguntar à pessoa: e aí, fui bonzinho? Você não tem que esperar as pessoas te medirem o quanto você é bom. De uma escala de 1 a 10, rapidinho, eu fui bom? Você foi 4,5. Deixa que o Senhor escreve tudo no livro da vida. Deixa o teu nome escrito, não cria coisas para que o teu nome saia de lá. E bondade, irmãos, é algo muito bom de se fazer, porque quem vai te recompensar nunca vai te desapontar. Nunca. Nunca. Eu sei que pode ser duro com alguns. Eu sei que ao longo da nossa caminhada a gente se frustra com pessoas. É nosso, faz parte. A gente, às vezes isso acontece. Não quer dizer que a gente errou, acertou. Não é isso. Isso são coisas de gente. Mas nós precisamos voltar para o Criador. Nós devemos voltar e servir ao Criador. Saber que o nosso coração em chamas tem que estar fumegando por Hashem, pelo dono das nossas vidas. E sabermos que Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, é o Filho de Deus. E Ele morreu por você na cruz. Ninguém mais morreu por você na cruz. Não pode esquecer isso. Porque se você esquecer isso, vai ter uma vida de cão. Vai ter uma vida dura na terra. Vai ter uma vida frustrante. Não perdoar amarra uma pessoa. Não liberar perdão amarra, prende. Então, libera, levanta a tua mão assim e diga assim: Senhor, me ajuda a ser um liberador de perdão. Estenda a mão para mim. Eu recebo, irmãos. Obrigado. Se é comigo, já recebo. Obrigado por me perdoar. Porque às vezes eu posso pregar algo aqui e você achar que está botando carapuça. E eu não tenho saci pererê como ovelha. Às vezes eu posso pregar algo aqui e umas pessoas saírem cheias do Espírito de Deus e outras magoadas. Isso pode acontecer. Eu já contei aqui, quando eu repito muito uma situação, é porque me impactou muito. E uma vez aqui, um irmão, ele saiu da igreja porque eu só apertei a mão dele. E o que veio antes, eu tinha apertado a mão e dado um tapinha nas costas. Se eu soubesse, eu enchi ele de cacete, de tapa, porque eu acho que isso ia dar amor para ele. Mas ele ficou chateado. E ele falou para o outro irmão: olha, hoje é o último dia que eu venho aqui. Porque ele deu um tapinha nas costas do outro. Só porque o outro tem dinheiro. Mal ele sabia que o outro estava falido. Eu estava dizendo: meu filho, sinto muito. A gente não tem controle sobre essas coisas. Então vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem, sem olhar a quem. Olha só que versículo lindo. Só que é um ditado popular, só que serve. Faço bem, e deixa que o Senhor, Ele vai te recompensar. Glória a Deus. Um coração em chama, irmãos, deve produzir fidelidade. E o que é ser fiel, irmãos? O que é fidelidade? O fogo de Deus exige um comportamento fiel. Então, seja fiel nas coisas mínimas. Olha, se você tiver dificuldade de ler a Bíblia, nós incentivamos, durante todo o ano, você pelo menos lê a Bíblia uma vez por ano. Por que é importante você ler a Bíblia uma vez por ano? Porque a palavra de Deus,
ela te lava. A palavra de Deus, ela te purifica. Outra coisa, se você puder, baixa a Bíblia falada. A Bíblia, tem Bíblia falada, tem Bíblia contada, tem Bíblia cantada, tem Bíblia de tudo quanto é jeito hoje. Está no carro? Põe a Bíblia. Põe a palavra de Deus. Quem é que já entrou no meu carro e viu a palavra de Deus rolando? Só rola a palavra de Deus, irmão. Porque já fica automático. Por quê? Porque quando eu começo a pregar aqui com vocês, ou quando eu estou em um momento difícil, ou quando eu estou orando, tudo aquilo que eu estou ouvindo o tempo todo, começa a vir à tona. A minha alma fica cheia daquilo. Olha, daquilo que a gente fica cheio, na hora que a gente precisa, é o que a gente vai usar. Então, se você está trabalhando, e de repente você solta um P, é porque você estava cheio de palavrão, de raiva. Não é? Porque se você está cheio de Deus, você vai dizer assim, vai orar em línguas. Não vai soltar palavrão. Então, ter uma vida de fidelidade é diário. 1 Tessalonicenses 4:3 diz, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E no versículo 7, ele reforça isso. E se você observar, toda Tessalonicenses vai caminhando para Tessalonicenses 4, que é sobre a vinda do Messias. Porque a fidelidade, ela te prepara para o grande dia. A tua fidelidade, ela alimenta a execução, a realização de uma promessa que Deus tem para você. Deus tem promessa para a tua vida? Você tem que ser fiel. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Deus estava fazendo com Abraão? Deus estava se aproximando de Abraão, usando o princípio da aproximação. Deus não quer apenas se revelar a você, Ele quer se achegar a você. E Abraão morreu sem ver a promessa cumprida, que era que os descendentes dele iam ter aquela terra. Até porque era descendente, não ia dar, ele não era eterno, não ia poder ver mesmo, mas ele foi fiel, ele se manteve fiel. E um dia, Deus exigiu o princípio do primeiro, irmãos. Qual é o princípio do primeiro que Deus exigiu sobre a vida de Abraão? Abraão, pega o teu filho, o teu segundo filho, não foi isso? Não, pega o teu filho, o teu único e primeiro. Por quê? Porque quando Deus exige algo de você, quando Deus se achega a você, Ele está vindo com um mover, com um espírito da aliança sobre você. E a aliança que Deus faz com você, com Jesus morrendo na cruz, quando você entrega a tua vida ao Cordeiro de Deus, e você tem uma experiência com Deus, naquele momento, o teu nome fica escrito no livro da vida. Você pode ter tido uma vida de trevas, uma vida longe de Deus, completamente, e nem conhecer a Ele, mas entregou a vida a Jesus, porque Ele é um Deus de aliança. Quando você entrega para Deus aquilo que Ele exige na sua aliança, quando você exerce fidelidade, você está promovendo a promessa de Deus sobre a tua vida. Se não está se cumprindo em determinadas áreas a promessa de Deus na tua vida, é porque em algum momento ou em algumas áreas lhe faltou fidelidade, porque Deus não é infiel, ou Ele é infiel ou você. Quem é infiel na história? Quem é que está mentindo a primícia? Quem é que deixou de amarrar lá o lacinho
e observando o homem, porque, irmãos, servir a Deus, o princípio, quando Deus manda o judeu ir lá e marcar a cevada, e ficar observando a cevada, aquilo ali está falando de insistência, é você verificar como é que está a tua vida, como é que você está, e fica sempre de olho no primeiro, porque Jesus é aquela cevada que está ali, finalizada, esperando crescer na tua vida, se mover na tua vida, para que no dia de Pentecostes, Ele possa derramar o teu fogo sobre você. Aí eu volto aqui ao que eu falei da semana passada, aonde pessoas com uma alegria vêm comigo ou conta para o outro: olha, lá na igreja fulano de tal, lá na igreja fogo da chama viva, que vem que vai, lá não se fala em oferta, lá não se fala em nada, como se isso fosse uma dádiva. Se Deus requer de todo mundo a sua fidelidade nos seus tributos, que alegria nisso, irmãos? É por quê? Porque o coração está maculado. Porque o Satanás veio matar, roubar e destruir a tua fé. E aí, eu sou crente, mas eu só dou alguns passos. Irmãos, o servo de Deus, ele mergulha 100% em Deus. E se Abraão não tivesse levado Isaque para o monte, como é que é o nome do monte? Para Moriá. O nome dele não está no livro da vida. Porque Deus exige dos seus aliançados fidelidade em tudo, irmãos. Em tudo. O princípio do primeiro é que Deus é o primeiro na tua vida. Quando você for tentado, você não vai ceder à tentação, porque Ele é o primeiro, você corre. E se acaso, porque tu não aguentou, porque tu ainda está com vida de cão, não deu mole, você tem Jesus Cristo, um advogado, que morreu por você. Nem tudo terminou, nem tudo acabou, mas você tem que ter um coração fiel. A infidelidade de uma pessoa nega a sua fé. Nega. Um coração fiel, ele abre mão dos seus padrões quando é preciso. Sabia disso? Por amor e por fidelidade a Deus. Quem é solteiro aqui? Larga o teu padrão e busque o padrão de Deus, para que o Senhor do seu trono, Ele te conduza ao teu esposo, à tua esposa. Eu tinha um padrão, playboy do Rio de Janeiro. Aí conheci a irmã Raquelzinha, gente boa. 47 quilos. 47 quilos, irmãos. Vivia no Rua Kadosh. Magrinha. E eu tinha uma agenda, e eu dizia na minha agenda qual o tipo de esposa que eu queria. Quero uma esposa assim desse jeito, tal. Eu quero uma esposa vitaminada. Aí apareceu a Raquelzinha de 47 quilos. Aí eu olhei. E aí o Espírito Santo foi falando comigo: é ela. Eu falei: Senhor, mas ela é do Nordeste. Você vê o preconceito do carioca. Por quê? Para carioca marrento, da Bahia para cima é tudo Paraíba. Né? Quem é carioca aqui? É assim ou não é? Tá certo isso? Claro que não. Claro que está errado. Aí eu comecei a gostar da apóstola Raquel, e aí
na minha cabeça ficava assim, e aí, como é que eu vou dizer para minha família que eu estou gostando de uma Paraíba? E ela é de São Luís do Maranhão, terra boa, mana leite e mel, emana leite e mel. E aí, o preconceito, e Deus me dizia, o que você quer? Você quer o que está no meu coração, ou você quer o que está na tua carne? Irmãos, olha, contempla com quem eu casei. Hã? Contempla com quem eu casei. Se você acha que eu sou uma bênção, é porque você mal conhece a minha esposa. É muito mais bênção do que eu. Eu ficar, é verdade ou não é? Ué, concordo. Aí, irmãos, solteira, a irmãzinha lá, ia lavar roupa, e eu já gostando, meu coração já palpitando, poxa, que irmãzinha abençoada, ó. Eu ficava dizendo, lá na missão, aí descia, a irmãzinha missionária, lá no barranco para lavar roupa, lá no flutuante, aí eu pegava, não sabia lavar roupa, não sabia passar, e não sei até hoje, mas eu ia lá, trancos e barrancos, lavar. Mas aí, só para poder chegar perto, irmã, eu pegava uma camisa, aí, irmã, dá para lavar essa roupa aqui, só para chegar, só para ver ela lavando roupa, aí eu, no meu coração, meu Deus, como ela lava roupa tão abençoada. E Deus quebrando, irmãos, paradigmas na minha vida, quebrando. Até que eu tomei coragem, daqui a pouco eu já ia lá no queixo dela e dizia, irmã, receba, vou casar contigo. Receba esse ato profético. Ela, que isso, irmão? Eu fiquei, isso nada, irmãzinha, recebe. Vai. E não queria nada comigo. Me cortava, geral. Irmão, não, que isso, não é assim não. Falei, poxa, o Satanás está furioso. E aí eu fui lá buscar Deus. Fui lá buscar Deus, fui lá buscar o Senhor. Senhor, é ela, como é, de que forma é? Aí, o meu pastor Mário, ele já ministrou aqui, que é do pessoal da Escola de Missões, Mário Jaciara, é bênção ou não é? Meu Deus, que casal abençoado. Pastor Mário, eu tô sentindo uma coisa especial no meu coração. Aí ele olhou para mim assim e disse, irmão, guarda teu coração, não é hora não, vamos embora. Ele não ficou. Conta, irmão. Vou te discipular. Na minha época não tinha discipulado, não. Na minha época não tinha bajulação, não. Na minha época era seco. Não é, não é. Hoje não pode falar com o irmãozinho. Se for um pouquinho mais duro, eu vou embora. Vou lá para a curva. Eu vou lá para não sei aonde. Eu vou lá para outra igreja. Não aguenta. Hoje, os crentes não aguentam uma demonstração. E não aguentam, sabe por quê? Porque nem sabe o que é, está pensando que estou xingando. Que isso, apóstolo? Que é demonstração nada? Eu sou homem. Eu não falei uma outra. A demonstração é chamar atenção. Irmão, isso está errado. Você está falando mal, está bocão, você está fofoqueiro. Se falar isso, é capaz do cara dizer assim, vou te processar. A igreja está fraca, a igreja está... Irmãos, está uma vergonha. Está uma vergonha. E nós vamos quebrar isso no nosso meio. Você vai ser um crente de quintal, não é? Tem a galinha de granja e tem a galinha de quintal. A galinha de granja vive na luz. O que você quer? Quero cantar. Vem com teu fogo. O que você quer fazer? Eu quero dançar. Irmão, precisa lavar o banheiro ali. Que isso?
Que isso, que lavar o banheiro? Que isso? Isso não é chamado de Deus para a minha vida, não. Irmãos, eu estou na marra, a gente vai terminar o banheiro grande. Eu vou precisar agora de quintuplicar a gente para lavar banheiro, porque o banheiro é gigantesco. Se 3 resolver fazer cocô, entupir 3 cocôzão boiando, já era. E vai ter que ir lá o crente, às vezes estou advogado, vai lá advogado, e manda o trem para baixo. E qual é a vergonha nisso? Se você é médico e só quer servir na glória, então, irmãos, fidelidade é em tudo. Fidelidade é se estiver aqui cantando, se estiver varrendo, se estiver limpando. Aí um dia veio um engraçadinho comigo, eu nunca lhe vi lavar banheiro. É porque tu não nasceu na década de 90, animal. Eu lavei mais banheiro do que toda a tua vida de existência. Eu nunca lhe vi evangelizando na praça. Eu e a apóstola Raquel evangelizamos em todas as praças. A gente não tem que ficar provando nada para você. Agora você precisa aprender a obedecer o teu pastor, a tua pastora. Então não tem esse negócio. Fidelidade é importante para a gente, porque a fidelidade, ela prepara a nossa promessa. Eu falei aqui que Deus me abençoou, me dando a apóstola Raquel, isso é óbvio, eu não preciso nem entrar em detalhes. A maioria aqui sabe do que eu estou falando, mas eu tive que semear, irmãos. Eu paguei um preço, não foi fácil. Não foi fácil Deus mover o coração nem dela e muito mais dos pais dela, pastores, que são os nossos pastores, que inclusive a gente precisa fazer uma campanha, irmãos, um abaixo-assinado para ver se a gente traz o nosso bom velhinho de volta aqui, que ele só quer fazer missões lá no interior. Quem está com saudade do pastor Maia? E tem que vir aqui. Tem que mandar esse vídeo para o meu pastor. Por favor, venha. Olha a fidelidade. Aqui ele tem 82 anos. Ele pensa 2 vezes antes de pegar um avião. Minha sogra 82 anos. Mas a gente precisa de você assim mesmo. Fidelidade, irmãos. A gente precisa ser fiel. E às vezes, para ser fiel, tem que se humilhar. Às vezes o nosso orgulho atrapalha em obedecer. Deus mandou Abraão, entrega teu filho. Não, meu filho não. Ok. O filho de Abraão, Isaac, não era uma criança. Ele não pegou. Isaac não era mais criança, não. Isaac já era adulto. Segundo os estudos, mais de 25 anos, talvez 30. Ele pode dizer, que isso, velho? Tá doido, é? Mas ele não falou isso. O que ele disse? Vou mesmo. E foi. Porque Abraão ensinava fidelidade a Isaac. Fidelidade na tua vida é muito importante. Diga para quem está do seu lado, coração em chamas, leva uma vida de fidelidade. Pais, João 14, 27, para terminar, minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Paz, em hebraico é Shalom. Então, ministra a paz do teu irmão. E pelo menos 3 pessoas digam assim: Shalom, Shalom. E tem um outro cumprimento, que era o cumprimento dos pastores nos tempos de Davi, no deserto, no Oriente Médio, que era Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor. Diz a 3 pessoas: Shalom Adonai, Shalom Adonai.
Shalom Adonai é o cumprimento oficial dos pastores de ovelhas. Shalom Adonai também tem a força de paz, harmonia, bem-estar e prosperidade. Quando os pastores passavam pelos outros pastores com as suas ovelhinhas, olha que haja prosperidade no meio do seu rebanho. A palavra Shalom, ela é construída em 3 letras hebraicas, que é o Shin, Lamed e Men. E Shalom é a mesma coisa que Shalem ou Salem. Gênesis 14, 18, 20 diz que Melquisedeque, rei de Shalem, trouxe pão e vinho. Pão e vinho, lembra alguma coisa para vocês? Como é que a gente ceia a ceia do Senhor? Com pão e vinho. A palavra para esse ato é Kiddush, dica Kiddush, consagração. Então Melquisedeque, rei de Salem ou Shalem, trouxe pão e vinho, fez o Kiddush, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Eu estou lendo o texto, tá? 14, 18 e 20. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu graças, agradeceu e entregou o dízimo de tudo. Que oração é essa que Melquisedeque fez? Ele fez um Kiddush, ele fez uma consagração. Abraão tinha acabado de vencer uma guerra que parecia invencível. O rei de Salem, ou Shalem, veio receber o ato do primeiro de Abraão. A palavra Shin, Lamed e Men, que formam também a palavra Salem, elas têm uma numeração, porque toda palavra em hebraico tem números. Então Shin é 300, Lamed ou Yamen é 30 e Men é 40, que dá 370. 370, o número, corta-se o 0, soma-se o 3 com 7, dá o número 10. 10 é o número da Torá. Quando você obedece a Deus, você está celebrando a prosperidade por meio da Torá. Então, Shalom, paz, quer dizer, eu reconheço a força da palavra de Deus e eu sei quais são os passos que eu tenho que seguir para receber o Shalom. Shalom não é só de boca. O Shalom é através de atitudes. Para receber a paz do Senhor, para receber o Shalom Adonai, você precisa conhecer a Deus, orar e fazer a sua vontade. Vamos ficar de pé. Louvor, por favor, aqui. Diga assim: Senhor, eu quero arder o meu coração pelo lapide, pelo fogo do céu, o fogo do Senhor, e eu quero ter em minha vida o lapidim, as línguas de fogo sobre mim, em forma de glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Eu quero que você, paz, fidelidade, bondade, amor, bondade, fidelidade, paz, que você comece a levantar a tua voz em oração agora. Senhor, me dá paz, me dá bondade, me dá amor, me dá fidelidade. Senhor, eu preciso crescer mais nessa área. Eu preciso te conhecer mais nesta área. Eu preciso arder
o meu coração de paixão pelo Senhor, a tal ponto que os frutos do Espírito eu possa buscá-los veementemente, insistentemente, em todo o tempo. Levanta a tua voz agora, faz o teu clamor onde você está. E desde já, meu Deus, eu quero quebrar grilhões aqui hoje. Eu quero desfazer amarras aqui hoje. Porque às vezes nós ficamos amarrados no nosso coração, no nosso entendimento. Tem pessoas aqui que não conseguem entender, meu Deus, como é que alguém pode ter paz no meio da guerra. Desfaz o entendimento da incredulidade e constrói, meu Deus, a mente de Cristo em nós. Tu és fogo consumidor, fogo, 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 fogo. Tu és fogo. O Senhor se manifestou em Refidim, no Monte Sinai, com fogo. Quando o Senhor tocou o teu chofar, as vozes vieram como labaredas. Como labaredas.